Hoje nós gostaríamos de tratar de um tema um pouco estranho, que é separando a pipoca do piruá. Piruá, aquela parte dura, aquele milho que não explodiu e que está ali no meio da pipoca. A coroa da coronavírus é a desordem, é o desânimo, é a destruição, é uma coroa do vírus que tem causado muita confusão. Este vírus não é novo, mas foi mexido de alguma forma e usado para causar pânico, paura, pavor, morte e quebradeira em geral. O mundo nunca mais será o mesmo depois de sua passagem pelo planeta. Se a ciência diz que houve um meteoro que destruiu os dinossauros da Terra, agora quem vai destruir a ordem dos primatas da governabilidade democrata será apenas um vírus. E como a verdadeira igreja vai reagir diante dessa crise? Como o povo de Deus vai enfrentar os efeitos a longo prazo desta pandemia? Eu usei verdadeira igreja em razão de ter uma falsa igreja, e esta irá se juntar com o sistema em andamento. Essa vai se misturar. Contudo, a igreja com I maiúsculo não vai jamais vender a sua identidade por um prato de sopa chipado. Essa igreja não será o Esaú moderno. Ela não vai vender a sua primogenitura de ressurreição neste sistema assassino e destruidor. Alguém disse e disse muito bem, que os tempos de sofrimento são épocas de colheita para o cristão. O verdadeiro cristão é uma espécie que suporta com alegria as crises, que aguenta os solavancos da vida com esperança, com bom ânimo. Há um velho cântico que diz o seguinte: não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, tão limpas, tão puras. Ele veste para a vida maior, perde tudo por amor a Cristo, para viver em uma vida melhor. O estribilho dele diz o seguinte: não se pode matar um crente. Jesus não mente e falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Ele vai contando um pouco mais e diz: os romanos se divertiam
vendo as feras matar os cristãos. E não sabiam que naquela cena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam. E de Deus recebendo poder para provar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. A outra estrofe, ela fala o seguinte: meu irmão, que estás com medo de quem pode a vida tirar? Pensas no inimigo maior que pode ainda a tua vida ceifar. Oh, não temas, nem sirvas o mundo. Vai orando e buscando poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Que coisa preciosa! Não se pode matar um crente. Jesus não mente, e ele falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é um fim. Nós estamos vivendo agora num momento de muita opressão, de tribulações, de incertezas quanto ao futuro, e há uma turma apavorada, sem convicção e com paura da morte, e vivendo uma vida subalterna, uma vida de prisioneiros, uma vida de escravos. E é dentro deste processo que nós estamos aqui querendo separar aqueles que verdadeiramente são a pipoca dessa turma que não passa de piroá. Estamos numa época de separar os grãos cheios dos vazios. A pipoca do piruá, a gema da borra, o crente espiritual do crente carnal, daquele que só tem papo, mas não tem vida, que não suporta a realidade de um mundo desmantelando-se. A igreja se encheu de uma gente sem a menor experiência de regeneração e precisa ser purificada desse populacho ardiloso. E eu creio que muitas vezes as crises, elas servem exatamente com esse propósito. Tempos tormentosos, tempos de angústia, de tribulação, de tempestade, são tempos de aprendizado. E as mais fortes almas têm emergido do sofrimento. Os caráteres mais maciços estão cheios de cicatrizes. Mas suportam, enfrentam. Precisamos enfrentar a crise com confiança. E precisamos entender que para separar o xoxo do cheio, é necessário um sopro forte. É necessário um mover do Espírito Santo, uma sacudida na igreja. Quem trabalhou com café sabe que muitas vezes você tinha que jogar a bateia, a peneira para cima, e aquela palha se esvaziava, saía esvoaçando para cair o grão. E assim nós estamos passando por um momento
que eu considero um momento especial para peneirar essa turma que fala de uma coisa, que tem discurso, mas não tem curso de vida, não tem realidade espiritual. Que Deus nos mantenha com os olhos bem fitos nele e dependentes dele. Eu acredito que essa crise possa retratar o vento para escoimar o puro do vil, o santo do profano, o crente do incrédulo, o fiel do infiel, antes do arrebatamento da igreja. Antes do Senhor tirar os seus, vai haver um trabalho muito precioso aqui de limpeza. Muitas vezes na história, Deus tem soprado o seu povo legítimo com a peneira da aflição. As perseguições e as tribulações têm servido para separar o falso do autêntico. O escritor inglês muito precioso, dono de uma literatura farta e que tem servido também para roteiros cinematográficos, que foi C.S. Lewis, filósofo, professor de Oxford. Ele dizia: Deus sussurra a nós na saúde, na prosperidade. Mas sendo nós maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. E aí então ouvimos o rebumbar de sua voz. Na prosperidade, na saúde, nós ficamos indiferentes. E as aflições, elas parece que nos provocam e nos levam a escutar e buscar a presença de Deus. O sofrimento normalmente dispersa os covardes, amargura os soberbos, mas opera na purificação dos humildes de coração. Aqueles tímidos e covardes, diante do sofrimento, eles dão no pé. Há uma outra turma que fica amargurada de espírito, que é essa gente cheia de si mesma. Mas aqueles que reconhecem a sua fragilidade e com humildade de coração, eles são purificados nesse processo. Eu vejo neste momento um tempo de quebrantamento e despertamento. Deus está falando com o seu povo em termos precisos. Ele está falando de modo concreto para que nós possamos escutar que tudo isto aqui é muito passageiro. A palavra de Deus nos fala de um novo céu e de uma nova terra onde habitam a justiça. Este mundo carcomido, corrompido, onde não há justiça e onde não há temor de Deus, este mundo precisa ser desfeito e reconstruído algo novo. Um escritor chamado Richard Sibbes, ele disse com propriedade: as fraquezas exteriores são frequentemente uma forma de livrar o homem dos males interiores. Geralmente Deus santifica as dores e sofrimentos de seus servos para torná-los melhores.
Ele opera no meio do sofrimento para que nós nos desprendamos desses grilhões que nos aprisionam aqui e busquemos uma vida de relacionamento mais íntimo e profundo e significativo com Ele. A igreja que será arrebatada não é esta que se encontra arrebentada por meio da vil filosofia deste mundo. Uma igreja comprometida com o sistema mundano, político e comprometida com essas doutrinas de uma felicidade que fica aqui na terra. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos versos 25 a 27, o apóstolo faz essa comparação. Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A noiva do Cordeiro não é uma prostituta maquiada, mas é a Virgem pura, sem mácula, sem rugas, sem coisas semelhantes. A igreja que nós conhecemos hoje está muito comprometida, eu falo isso de modo geral, com a carne, com o mundo e até mesmo com as doutrinas dos demônios. O apóstolo Paulo fala disso, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios. E nós vemos isto hoje no contexto da igreja moderna. E ele nos quer um povo para si mesmo. O Senhor está purificando a sua igreja para o encontro com ele nos ares. Um povo santo, um povo descomprometido com esse sistema caótico e comprometido com o sistema celestial. Não se conhece um crente verdadeiro apenas por sua animação, mas conhece-se pelo avivamento e também pela quantidade de sofrimento que ele é capaz de suportar e suportar com esperança, com bom ânimo, com alegria. Esta é uma hora que me parece muito importante para a Igreja do Senhor. Um momento de separar a pipoca do piruá, de separar o falso do profano. O teólogo inglês John Stott, ele afirmou que alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável para a santificação. E Tiago, o irmão do Senhor, também diz na sua carta, no capítulo 1, nos versículos 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Assim, meus queridos, olhemos o que o Senhor disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Algumas vezes Deus leva a nós para a dificuldade, para os problemas, e nós choramos. E Ele lava os olhos dos seus filhos com lágrimas, para que eles possam ler corretamente sua providência e os seus mandamentos. O escritor inglês Vavasor Powell, ele disse o seguinte: os santos devem temer todos os pecados, mas nenhum sofrimento, esperando pelo Senhor. Acredito que essa pandemia vai deixar um rastro de sofrimento terrível no mundo, mas esse sofrimento será de grande valia para separar o crente do incrédulo. Onde você se encaixa? Onde você se encontra neste processo? A minha sugestão é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Foi o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro em Filipos. E aqui nós terminamos também dizendo a você: você que ainda não nasceu de novo, você que apenas está na igreja, mas não está em Cristo. Se alguém estiver em Cristo, ela é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e todas foram feitas novas em Cristo Jesus. Receba-o como Senhor da sua vida e Salvador, para que você tenha uma vida de esperança no mundo caído. Isto eu falo de coração para coração. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim nos permitir.